Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é mapear a história, a vida e a mente de pessoas que muitas vezes saíram do zero, sem ter uma vida de prosperidade, sem ter nascido num berço de ouro. Muitas vezes pessoas que viveram em grande escassez, mas que viraram o jogo e que viraram chaves dentro delas, que puderam fazer com que elas se sentissem merecedoras de uma vida melhor. Elas quiseram, elas buscaram uma vida diferente daquilo que elas estavam acostumadas a ver e a viver. O que faz com que essas pessoas mudem tão drasticamente a realidade delas para, como eu disse antes, sair do zero e se tornar pessoas de grande sucesso, milionárias, bilionárias. E aqui a gente não vai falar somente da questão financeira, que também é importante no processo, mas a gente vai falar dessa sensação, dessa vida que você quer realizar, que você quer alcançar e que muitas vezes você acha que não merece. Você acha que não merece ser um terapeuta próspero, você acha que não merece ser um profissional de agenda lotada, mas não simplesmente porque você quer ter um monte de clientes para atender, mas porque você quer levar para essas pessoas aquilo que está transbordando dentro de você. Você quer ajudar as pessoas com aquilo que você tem para entregar para elas. E com isso, você até muitas vezes vai ter planos e estratégias para atender menos e ajudar mais pessoas, ou mesmo você vai ter coragem de cobrar mais pelo seu serviço, pelo seu trabalho, até pela sua entrega, né? Pelo quanto você entrega para que aquela pessoa mude a realidade dela e você possa ajudá-la no processo de transformação da sua vida. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje e eu quero trazer aqui 3 armadilhas que muitas vezes impedem os profissionais, impede você de ter uma vida mais próspera, mais abundante e de se sentir merecedor de tudo aquilo que a vida pode te dar. Primeira armadilha é, eu acredito que eu só tenho que dar. E aí quando chega na hora de receber, eu crio grandes obstáculos. E aí nesse processo de achar que eu só tenho que dar, eu cobro pouco. Eu vivo com uma mentalidade muitas vezes voltada para crenças de não merecimento. Então, eu vou levando assim, eu vou deixando assim, eu vou ajudando as pessoas, eu vou me dedicando, eu vou fazendo. E aí chega na hora de você receber dignamente por tudo aquilo que você entregou para o outro, por tudo aquilo que está transbordando, que você contribuiu, você tem dificuldade de aceitar. Você tem dificuldade de aumentar seu preço, você tem dificuldade de alçar voos maiores, de estar com mais pessoas ao mesmo tempo, de fazer estrategicamente um trabalho em que você sim se sinta merecedor de receber mais, financeiramente falando, receber mais da vida, para que você possa ter mais tempo com a sua família, para que você possa usufruir de uma vida de muitas outras possibilidades que você pode ter e que hoje muitas vezes você não tem tempo, porque você só atende, tem uma agenda lotada, tem muitos clientes, mas cobra pouco e com isso chega no fim do mês muitas vezes frustrado, feliz porque você ajudou muita gente, mas frustrado por outro lado porque você não consegue ganhar mais, você não consegue faturar mais e aí muitas vezes isso trava você de aumentar, de crescer, de progredir os seus resultados. Então fique atento a isso, observe como que está essa balança, esse equilíbrio de trocas, né? E quando a gente fala da troca em si, não há como não falar das 3 leis sistêmicas, que é uma das coisas que eu gosto de estudar muito e que fazem parte das constelações familiares. E a primeira lei é a lei do pertencimento. É eu compreender que eu faço parte de um universo em que a troca, ela acontece de forma equilibrada ou desequilibrada, em ordem ou em desordem. E quando eu estou entendendo, compreendendo dentro de mim, tendo certeza dentro de mim de que eu estou entregando algo de valor, eu preciso me sentir parte disso. É uma leitura em que eu vou observar que tudo faz parte, que dar e receber faz parte de um movimento da vida. Com isso, eu me coloco no meu lugar, num lugar em que eu consigo dar e receber na mesma proporção. Então, olha só a dinâmica, né? Já falei disso em alguns vídeos aqui. Como é que funciona o movimento de troca de forma saudável e equilibrada ou em ordem? É quando, nesse movimento de troca, terapeuta consegue estar de igual para igual com o seu cliente. Eu consigo ver a dor do meu cliente. Eu consigo entender o que ele está vivendo. Eu consigo verdadeiramente acolher no meu coração o destino difícil desse cliente. Porque eu olho para as minhas dores. Porque eu olho para o meu destino. Eu vejo a minha história. E muitas vezes a minha história espelhada no outro. E é por isso que hoje, tudo que eu tenho de experiência, eu posso compartilhar com outras pessoas, ajudando elas a mudar de vida. Então esse é o primeiro movimento essencial de troca aqui que pode acontecer para que essa troca se torne equilibrada, saudável e que você consiga verdadeiramente
ajudar esta pessoa do seu lugar. Não de um lugar de um salvador que quer resolver as questões do seu cliente, mas de alguém que está consciente do seu papel e que está ali para orientar, para apontar caminhos, para que o próprio cliente tenha autonomia para tomar suas próprias decisões e fazer acontecer. Mas o primeiro passo aqui é estar de igual para igual. No momento em que o terapeuta começa a trocar com esse cliente as suas experiências e o seu conhecimento, o terapeuta está acima. E o cliente, ele vai ter que subir um pouquinho. Ele vai ter que aceitar, acolher no coração dele essas informações para que, de novo, nós estejamos de igual para igual. E essa pessoa dê um salto no nível de consciência dela para alcançar o conhecimento que o terapeuta compartilhou. Aqui eu tenho que saber o que eu posso compartilhar e o que eu não posso. E aí, chega na hora de o terapeuta estar abaixo do seu cliente para receber. Aqui muitos não conseguem ter a humildade de acolher, de receber o que esse cliente pode dar. Porque eu acho que eu sou superior a esse cliente. Porque eu acho que ele não precisa me dar mais. Então, não é humildade, é excesso de superioridade que muitas vezes nos coloca nesse lugar aqui. E ao invés de eu de novo nivelar e estar de igual para igual, receber dignamente desse cliente, eu fico aqui e o meu cliente fica aqui. E aí eu acho que eu não sou digno de receber, eu vou lá para cima e o meu cliente fica aqui. E nesse movimento de troca eu começo a ter desequilíbrios, onde o dar e o receber não fica na mesma sintonia e eu me sinto, ao invés de me sentir menos por não querer receber mais, na verdade eu estou num movimento de me sentir superior e de achar que eu não mereço receber mais. Então o não merecimento, ele não é uma coisa só de baixa autoestima não, tá? Ele também tem um quê? Tem um ar de superioridade, porque eu acho que eu sou tão bom, eu sou tão melhor, que eu não preciso mais, que tá bom assim. Temos que ter um cuidado, por isso é uma armadilha, tá, gente? Por isso o termo é esse, armadilha, porque às vezes você nem percebe que você tá num movimento de troca desordenado e que muitas vezes você não tá assim, você não tá abaixo, você tá acima do seu cliente, achando que você é muito melhor, por isso você não precisa receber. Então a gente tem que cuidar desses movimentos que eles são inconscientes muitas vezes e fazem a gente entrar num movimento de troca desequilibrado, tá? A segunda armadilha é você querer ser perfeitinho demais em tudo, que também te leva para um lugar meio que de superioridade, de achar que você é perfeito ou tem que ser perfeito, não pode falhar, porque existe algo, é uma questão cultural, que eu não sei de onde vem isso, que a gente muitas vezes acha que vai crescer e vai ter uma vida melhor e vai conquistar vendo a falha do outro. Então eu comemoro o erro do outro, a falha do outro e em cima disso eu cresço. É uma coisa louca isso, eu não sei de onde vem, mas é algo cultural que nós temos, que faz com que muitas vezes eu queira crescer em cima do fracasso do outro. Eu queira ver o outro me dando mal para que eu me dê bem. Muitos vão pensar, ai não, mas eu não penso assim. Sim, você pensa assim, muitas vezes. Porque muitas vezes a gente olha pro fracasso do outro e a gente condena o que o outro fez. A gente julga, a gente acha que o outro tem que ser perfeito, a gente acha que o outro não tem o direito de falhar, assim como nós julgamos a nós mesmos. Achamos que nós não temos o direito de falhar, que a gente tem que fazer tudo certinho, tudo perfeito. Então, é uma tremenda armadilha achar que você tem que se cobrar demais por algo que você não dá conta. E nesse processo eu começo a não me sentir merecedor de uma vida de abundância e de prosperidade. Porque a perfeição, ela não te faz se sentir merecedor, muito pelo contrário. A perfeição é algo que te destrói, que faz você querer ser algo que você não é. E aí você entra num movimento interno de querer ser algo que não é a realidade, que não é você, porque você é um ser falível, que erra. E aí você entra num lugar em que você não dá conta de ser aquilo que você quer ser, porque você não vai ser perfeito nunca. E você vai falhar muitas vezes, você vai errar muitas vezes. Então se acostume com isso. Se acostume com a ideia de que muitas vezes você vai falhar, vai tomar tombo sim, mas mais do que falhar é você saber, ok, já aprendi com a situação e agora eu vou tomar um caminho que eu acredito ser o ideal, ser o certo para este momento. E claro, dependendo do momento, você vai achar que aquilo é certo, dependendo você vai achar que aquilo é errado, porque depende de cada momento que a gente está vivendo também, do que está acontecendo naquele processo que eu estou vivendo, no contexto, né? A gente tem que olhar o contexto para entender o que é certo e errado, porque às vezes o que eu julgo certo você julga errado e vice-versa. Depende da história de cada um, depende das crenças de cada um e depende do contexto. E a terceira armadilha é você muitas vezes cair na ideia de que não há recurso suficiente, de que a vida não tem muito para te dar, que você nunca vai ser o suficiente, sabe? Quando a gente entra naquele movimento interno de achar, meu Deus, eu nunca vou ser o suficiente, eu nunca tenho o suficiente, será que eu tô entregando o suficiente? E aí você entra inconscientemente num movimento de não merecimento e de escassez, de achar que você não tem algo para compartilhar, de achar que você não merece receber porque você não tem o que dar. Então, observe
observe que muitas vezes, só você parar um pouquinho para observar ao seu redor e ver que tudo ao seu redor é abundância. A natureza é abundante. Você recebeu o maior de todos os presentes, que foi a vida. A vida por si só, ela é abundante. Nós é que acreditamos que não é. A gente que acha que não é. Nós que colocamos crenças na nossa cabeça de que não. Não, eu não sou merecedor, não, eu não sou abundante, não, não é pra mim. É uma frase que a gente ouve muito, né? Não, isso aí não é pra mim. Esses dias eu vi uma pessoa muito querida que eu gosto muito. Diga-se de passagem, sempre teve uma vida legal, teve um casamento bacana, veio de uma família num berço de classe média, não digo um berço de ouro, mas foi uma pessoa que nunca passou trabalho na vida, nunca passou por momentos de escassez extrema, nunca passou por uma realidade de pobreza. E aí ela vem e me diz: eu não quero saber de ter uma vida milionária, pra mim tá bom assim. Que grande armadilha. Achar que eu não posso mais, porque quando eu me coloco no movimento de querer alcançar mais, eu também vou proporcionalmente ir em busca de mais em todos os sentidos. É o movimento do mais que nos leva pra vida. O movimento do mais é o que nos leva pra vida. O movimento do menos nos leva pra morte, de possibilidades, de oportunidades, de uma vida abundante. Só que quando a gente vai pro movimento do mais, a gente tem que entender que o mais é tudo. É mais preocupação, muitas vezes é mais insegurança, você tem que se relacionar com mais pessoas, você tem que aparecer mais, você tem que se doar mais, você vai receber mais. Ou seja, o movimento da vida nos leva para o crescimento, para a ascensão. Só que muitas vezes a gente escolhe o movimento da morte, porque ele é mais confortável, é mais fácil, eu fico pequeno. E a vida muitas vezes está te empurrando para você ser mais. E você continua retraindo esse movimento do mais. Então observe ao seu redor e comece a acreditar que sim, a vida é abundante. E aquilo que você não conhece, você vai em busca de conhecimento, porque existe abundância de conhecimento. Mas você precisa ter essa clareza do que você vive internamente para que você possa compartilhar tudo isso com mais pessoas. Então, sim, mereça ser uma pessoa de sucesso. Se sinta merecedor. E um último movimento importante que a gente pode fazer, que tem a ver com essa relação da vida em si, é que muitas vezes a gente não se sente merecedor porque a gente está numa vida imerecida. Porque, de fato, o que você fez para merecer a vida que você ganhou? Não interessa o que você conquistou ou deixou de conquistar. Pensa na vida, que já é algo grandioso. A gente não tem consciência total do que fizemos para merecer uma vida. Pensa, dentre milhares de espermatozoides, um fecundou e você cresceu na barriga da sua mãe e você nasceu. Olha que grande oportunidade que é a vida. E você está aqui hoje. E muitas vezes é isso que faz a gente olhar para nossa história e pensar: nossa, eu nem mereço tudo isso. Eu nem merecia a vida. Reconhecer a grandiosidade que é estar vivo vai fazer você nutrir seu coração de merecimento. É você olhar para a vida como algo tão grande, tão incrível, que você vai conseguir aos poucos abrir seu coração para se sentir merecedor. Mas se não há esse movimento interno, muito provavelmente você vai continuar vivendo uma vida achando que você não é merecedor de algo mais. Mas a vida todos os dias vai te convidar para dar um passo além, vai te mostrar uma oportunidade, vai te entregar algo na sua mão. E aí você tem que estar disposto, disponível para isso. Mas se você carrega muitas coisas internas e muitas crenças de não merecimento e você não trabalha isso, você não consegue nem enxergar o quanto a vida está te entregando oportunidades todos os dias para ser mais. Então, abra seu coração, mereça, porque você está aqui agora, compartilhando a vida com tantas pessoas e podendo contribuir com tanta gente. Mereça estar aqui, mereça esse grande presente, tá bom? E se esse vídeo tocou seu coração, manda para mais pessoas e aproveito para te dizer que nos próximos dias a gente vai fazer um evento online para eu te ensinar como é possível não lotar a agenda e ainda assim conseguir ter maiores resultados, faturar mais, ter mais tempo com a sua família e conseguir construir uma realidade onde você ajuda muito mais pessoas. Isto é totalmente possível, eu vou te ensinar o caminho para você ser um terapeuta de mais de 10 mil por mês. É só você pegar o link aqui, se inscrever e vir comigo nessa oportunidade, tá bom? Olha aí, ó, a vida te entregando mais uma oportunidade. Já pega o link e se inscreve. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau.